trazemos agora, essa vem do Supremo Tribunal Federal. O ministro Flávio Dino determinou que o governo federal e estados da Amazônia Legal e do Pantanal apresentem planos contra incêndios florestais. Porque o que acontece? Há uma grande probabilidade de que, em junho, o fenômeno climático El Niño comece a influenciar o tempo aqui no Brasil. E isso significa aumento de riscos para os incêndios florestais. Bora falar sobre esse assunto com a Gabriela Garcia, que vai trazer em mais detalhes para a gente com relação a essa determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal, Gabi, mas também ações que alguns estados já estão adotando no Brasil por conta dos impactos do El Niño, inclusive estados da região sul, onde você está. Exatamente, Carol. Bom dia para você, para todo mundo que nos acompanha. Agora, o governo federal e estados da Amazônia Legal e do Pantanal têm até 10 dias úteis para apresentar à corte medidas concretas que estão sendo tomadas no sentido de preparação e prevenção para esses possíveis incêndios nesse segundo semestre de 2026. A principal preocupação é, como você disse, em relação ao fenômeno El Niño, que em estados do norte e do nordeste aumentam bastante a temperatura, também prolongam períodos de seca e, como consequência, acabam favorecendo os incêndios florestais. Então, em sua determinação, o ministro Flávio Dino mencionou uma nota técnica conjunta que foi publicada neste mês pelo INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, e também pelo IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, que confirma uma provável intensidade alta para o fenômeno nesse segundo semestre de 2026. Dino também menciona na sua determinação que, historicamente, eventos similares ao que está previsto, como, por exemplo, o que ocorreu em 2015, o El Niño de 2015, fenômenos assim causaram um aumento de 36% na incidência de fogo na Amazônia. Diante disso, a gente já tem, então, o que disse o Ministério do Meio Ambiente, informou que já estaria estruturando um plano emergencial para 2026, focado na Amazônia, Cerrado e Pantanal, com conclusão de até 3 meses, a previsão de conclusão. Por outro lado, a Procuradoria-Geral da República também se manifestou e disse haver preocupação com a possível insuficiência de servidores e meteorologistas para a geração desses alertas. Carol, eu reforço aqui que, como você disse, estados do sul também vêm se preparando, para esse fenômeno. Isso porque aqui no sul o El Niño acaba ocasionando chuvas muito fortes que podem promover aí alagamentos, enxurradas, deslizamentos de terra. Portanto, a gente teve... Relembro aqui em Santa Catarina, por exemplo, o decreto de estado de alerta climático válido pelos próximos 180 dias, uma medida de prevenção para que os municípios consigam se preparar melhor, então, para qualquer possibilidade de evento extremo. Aqui no Rio Grande do Sul, também neste mês, o governo determinou à Defesa Civil do Estado o início de um fluxo de governança integrada de proteção. É uma medida que pretende alinhar protocolos de preparação em planos de contingência com cerca de 60 municípios que podem ser os mais afetados, baseado em um histórico de eventos extremos. Então, a gente tem aí preocupação de norte a sul do país em relação ao fenômeno El Niño, previsto para ser muito forte agora na metade de 2026. Carol. Inclusive com o pico do fenômeno lá para o mês de novembro. E é isso que a Gabi contava para a gente, Na região sul do Brasil, o El Niño provoca esse excesso de chuvas, as frentes frias acabam retidas justamente na região sul, daí essa preocupação que a Gabi destaca para a gente. E no norte, no centro-oeste, estiagem, uma seca prolongada, daí a preocupação com esse aumento do risco dos incêndios florestais, com um olhar atento para os nossos biomas, Amazônia, Pantanal, Cerrado. É claro que a gente vai monitorar também esse plano de prevenção após determinação do ministro Flávio Dino. Obrigada, viu, Gabi? Por aqui vamos seguir olhando para o tempo hoje. Vamos com a previsão.
Então vamos começar pela região sul, de onde a Gabi trazia informações aqui pra gente. Por lá o tempo fica firme hoje, viu? A gente te mostra o que está acontecendo com as imagens de satélite. Tem um sistema de alta pressão que mantém o tempo firme nos 3 estados e também o ar frio. A temperatura fica baixa mesmo com o sol aparecendo. A chuva vai cair no norte e no nordeste por causa da alta umidade, devido aos ventos do mar e a atuação de uma zona de convergência intertropical, e no sudeste por causa de uma frente fria. Mas são poucas as áreas que devem enfrentar chuva hoje na região. Apenas aqui, olha, esta faixa entre o sul do Rio de Janeiro e o leste de São Paulo, o que inclui a capital. Nesse momento na cidade, a gente te mostra nas imagens ao vivo o que está acontecendo na capital paulista. Temos o sol tentando aparecer entre muitas nuvens carregadas, mas durante a manhã o sol vai dar as caras, viu? À tarde é que essa chuva deve ficar mais concentrada. Hoje a temperatura cai depois de uma terça-feira quente na cidade. A máxima hoje em São Paulo é de 22 graus. Em Porto Alegre, em Florianópolis e também em Curitiba, a gente vai te mostrar aqui que fica mais friozinho. As máximas, será que temos? Essa aqui é da umidade, será que a gente tem das temperaturas? Mas eu vou te contando aqui o que vai acontecer com as máximas hoje lá na região sul do Brasil. Como eu te falava, fica mais friozinho. Então temos, ótimo, temos em Curitiba e em Florianópolis máxima de 21 graus. E temos em Porto Alegre máxima de 19. Já aqui, olha só, em Cuiabá, em Goiânia, em Palmas, em Teresina, calorão que passa aí dos 30 graus, chega aos 32, tanto em Palmas quanto em Teresina. Sol predomina e a umidade despenca. Agora sim eu te mostro esse mapa da umidade, porque olha como ele chama a atenção. Os índices podem ficar abaixo dos 30%. Onde o marrom está aqui mais escuro, fica mais seco. Lembrando que o mínimo ideal, segundo a Organização Mundial da Saúde, é de índices de umidade na casa dos 60%. Portanto, a gente está acompanhando aqui um nível de alerta. Já no norte e nordeste, o alerta é para chuva intensa. Boa Vista deve ser a capital mais chuvosa. Tem risco de temporais até 70 milímetros acumulados. Em Macapá, não chove tão forte, mas as pancadas serão intensas, até 30 milímetros de chuva. No Nordeste, o destaque, mais uma vez, vai para João Pessoa e Recife. Temos imagens ao vivo para te mostrar como é que o dia começa por lá. Hoje, as 2 cidades vão enfrentar chuva forte. Imagens agora ao vivo de João Pessoa. Por lá também são esperados 30 milímetros de chuva. E a gente já começa o dia assim, chovendo, viu? É uma chuva que agora está fraca, mas ela vai e volta ao longo desta quarta-feira com esse acumulado expressivo. 30 milímetros de chuva, gente, é muita água. João Pessoa, mais uma vez, enfrentando essa chuva que hoje vai ser mais intensa. Na quinta, na sexta e no sábado ela vai cair, mas bem mais fraca. E aí no domingo, os temporais voltam a castigar João Pessoa. Em Recife, a gente também tem imagens ao vivo de lá. Começamos o dia com nuvens bem carregadas. O tempo está bastante encoberto por lá, mas não chove agora, viu? A qualquer momento pode chover. Também chuva intensa até 30 milímetros. E a previsão para a semana é a mesma de João Pessoa. Então hoje essa chuva mais forte. Quinta, sexta e sábado as pancadas perdem intensidade. Mas no domingo os temporais voltam a castigar a capital pernambucana. A gente, claro, vai monitorando tudo isso e te atualizando.